dia, boa tarde, boa noite. Olha, fevereiro tá avançando e a gente tá aqui falando toda segunda-feira pela manhã, né, trazendo para cada semana uma palavra. Semana passada a gente falou sobre carnaval, né, porque a gente tava lá no meio do carnaval. E aí, como é que você tá hoje? Depois dessa semana aí, né? O que você fez durante esse período, hein? Acho que é uma coisa bem interessante da gente pensar, né? Como é que você está se sentindo nessa semana? Eu espero que você tenha feito as melhores escolhas. Então, nós queremos te dar as boas-vindas, um bem-vindo também ao apóstolo Neuci. Seja bem-vindo, pastor, bom dia. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste. Desejo a todos um lindo dia, um proveitoso dia. O Brasil retoma suas atividades porque até o carnaval há uma expectação de muita carne. Mas agora acabou. Vamos entrar num conceito de como as coisas começaram. Vamos fazer uma quaresma, uns 40 dias de muita reflexão e avaliar que proveito teve essa festa da carne. Para alguém essa palavra estará servindo, porque ficou as dívidas, ficaram as consequências, ficaram as coisas que já eram para terem sido recomeçadas. E vai ter que... Nós não conseguimos nos livrar dos compromissos. Mas às vezes, estar entretidos com coisas não saudáveis atrasam até os compromissos. E atrasando os compromissos, atrasa a vida. Então temos que trabalhar mais, porque não fomos sábios no uso do tempo e nos investimentos que fizemos. E investir o tempo em coisa que não edifica complica. E tem gente que bota a culpa no tempo. Eu não tenho tempo, mas quero dizer, o tempo não está se escondendo de você. Você não precisa procurar tempo, ele não está se escondendo de você. Na verdade, o que está acontecendo é uma falta de gestão, né? Para alguns, outros não, né? Eu creio que a vida intencional é isso, é quando eu escolho fazer algo que vai me edificar, vai me levar para frente, não vai me deixar estacionado, né, pastor? Mas eu queria falar um assunto hoje, né, já que a gente está retomando, né, retomando nosso ano. Eu já comecei o ano passado, já retomando, porque eu estou sempre à frente, procurando ter um planejamento mais sério, né, da vida. Mas pensando sobre essa questão de levar a vida a sério através dos princípios e da palavra de Deus, eu estava estudando esses dias um livro que falava sobre a vida de Davi, né? Então, falando ali sobre as características do rei Davi e tal, e uma coisa me chamou a atenção. Falava sobre os dois gigantes de Davi, né? Então, o primeiro gigante de Davi foi Golias. Segundo aquele texto que eu estava lendo, foi Golias. Golias, então, obviamente, foi um gigante na vida de Davi. E o segundo gigante, daí eu comecei a tirar conclusões, né? Então, eu mudei um pouco a história, né, para eu poder trazer uma clareza. Primeiro, o primeiro gigante de Davi, na minha opinião, não foi Golias. O primeiro gigante de Davi foi ele mesmo. O senhor sabia que Davi tinha 1,52 m? A medida certa eu não sabia, mas que ele era baixinho, era. Diz que essa é de 1,50 a 1,52. Quer dizer, ele era muito pequeno, pastor. E o senhor já percebeu que as pessoas pequenas, elas são bem ariscas? Eu acho que para compensar o tamanho, né, elas querem ser... Então, o que eu concluí, né? Assim, lendo um pouquinho da palavra de Deus sobre a vida de Davi também, ele tinha que se superar. Então, ele tinha um gigante interno, que era se aceitar nesse tamanho, pequenininho, né, frágilzinho. Enfim, então, foi a conclusão que eu tirei. A segunda, então, claro, Golias. Porque Golias foi colocado materializado.
diante dele, né? Era algo real que estava na frente dele, que ele precisava vencer, né? E aí eu tirei uma outra conclusão, que houve um terceiro gigante na vida de Davi. E há muitas pessoas que eu conversei sobre isso também, né? Foi Saul, né? Porque ele tinha, né? Aí depois eu concluí o seguinte: não foi Saul. Não foi Saul, a pessoa Saul. Foi a autoridade Saul. Porque daí ele tinha que se submeter àquela autoridade de alguém que tinha sido injusto com ele, de alguém que tinha tirado lança para matá-lo, de alguém que saiu em perseguição quando ele não havia feito nada para isso, né? Então, daí essa foi a minha conclusão. Até tem que fazer um estudo sobre isso, né? Então, os 3 gigantes de Davi, o primeiro foi ele mesmo, por conta da sua forma de ser, da sua estatura, enfim, do lugar onde ele tinha sido colocado. Quando é que a gente bota uma criança para cuidar de ovelha? Um adolescente? Quando a gente acha que aquilo não é frágil, né? É um lugar assim, mais ou menos seguro. E o irmão dele falou para ele assim, que quando ele foi enfrentar Golias, ele disse: tu deixou aquelas meia dúzia de ovelha lá, quer dizer que não era tanta ovelha assim, né, pastor? O pai deixou o adolescente ali com algumas ovelhas. Mas olha a superação que ele teve. Então, o primeiro foi ele mesmo, o segundo foi materializado, que também pode se aplicar, são os nossos inimigos, que a gente tem muito inimigo materializado, e o terceiro foi a autoridade sobre ele. E a gente está falando um pouco sobre isso, né, no Ministério Batista Cristo é a Vida, aqui em Novo Hamburgo. A gente tem todos os domingos de manhã, o apóstolo tem trazido uma palavra sobre a autoridade. E aí hoje eu queria então a gente começar pelo menos falar sobre essa questão, pastor. A autoridade, ela é tão problemática assim na vida das pessoas? Está na maneira de ver a vida. Se nós olharmos para as nossas origens, olharmos para a origem do homem, eu, você, nós, os seres humanos, fomos criados pela decisão de um conselho. Deus, o Pai, Deus, o Filho e o Deus Espírito Santo. Num conselho, no 6º dia, em reunião, eles chegaram à conclusão: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. E aí, mostra sobre tudo que o ser humano e para o que o ser humano foi criado para dominar. E lá no capítulo 1, verso 28, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, dominai sobre a terra. Aí estão as culturas, o desenvolvimento. E aí reforça: dominai sobre peixes, aves, animais, répteis, sobre tudo. E Deus os abençoou. Então, eu creio, pastora, que Davi aprendeu a sua origem. Entendeu que ele foi criado por Deus, que ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele não olhou para a sua estatura. E aquele que crê nos princípios de Deus, como é que se diz? Na organização da vida estabelecida por Deus, não tem medo. O que Deus disse? Que domine. Davi, em obediência ao seu pai, ele não teve medo de cuidar de um rebanho. Não eram muitos. Mas em obediência ao pai, ele foi fazer o que o seu pai lhe pediu. E quando o ser humano cumpre ordenanças que têm disposição de obediência, principalmente vindo de uma autoridade, e a primeira autoridade que o ser humano tem sobre si são seus pais, as instruções, a educação,
as tarefas, os desafios, o fazer parte da solução. A obediência leva-nos a olhar além. A desobediência leva nós a estarmos com medo de qualquer obstáculo. Mas a obediência leva-nos à certeza. Eu estou fazendo o que me pediram. E se me pediram, me abençoaram para isso. Então, se Deus disse que terás domínio, eu não tenho que ter medo de enfrentar os leões da vida, de enfrentar as feras, enfrentar os males. Se Deus me disse para dominar, eu não preciso ter medo de ter iniciativa para fazer alguma coisa. E a vitória e a personalidade de um ser humano vai se desenvolvendo à medida que ele está tirando de dentro de si convicções daquilo que Deus disse, de capacidade que cada um tem. Não foi fácil quando Deus me chamou para esse ministério, de acreditar que era Ele que estava me levantando e me colocando diante de uma visão que teria que ser construída. Então a minha obediência a Deus me levou a superar, a enfrentar muitas feras, muitos inimigos na trincheira, muitas pessoas que se levantavam contra, sem precisar usar a força física, apenas a fé, a coragem e deixando os resultados falarem por mim. Então, Davi, eu creio que recebeu uma boa educação e bons princípios a respeito de Deus. E aí, olha aqui uma outra questão, já que você puxou a história de Davi. Um leão tentou atacar o rebanho, ele não teve medo. O urso tentou levar um cordeiro, ele foi lá e libertou. Agora seu pai dá uma tarefa, vai visitar teus irmãos que estão na batalha. E estava lá Israel num lado, e estavam lá os filisteus no outro. Já fazia, parece que 40 dias. Que cada dia entravam em forma, se desafiavam, mas ninguém avançava. Até o ponto, e quando Davi um dia está chegando lá, levando queijos lá para o comandante, e buscando notícias de seus irmãos que eram soldados, ele ouviu aquele gigante de 3 metros e pouco, na frente do exército. Não tem porventura um aí para duelar comigo? Para que os exércitos se destruírem? Se tiver alguém, e se alguém me vencer, venceu a batalha. E ele, ouvindo aquele desafio, e aquele gigante amaldiçoava Deus, Davi se ofendeu quando ouviu alguém aviltar os exércitos de Deus. Pela fé que Davi tinha em Deus e pelos princípios de obediência que ele praticava para seu pai, ele olhou, escuta aqui, vocês não estão ouvindo isso? Não tem ninguém que se importe com isso? Se não tem quem vai, eu vou. E essa conversa chegou aos ouvidos de Saul. Olha, aí Saul ouviu as experiências que Davi já tinha, de ter enfrentado um leão, ter enfrentado um urso e ter vencido. Saul quis dar as vestes dele, ele não conseguiu porque ele era bem menor. Saul, ele era bem maior que a média do ser humano, que os ombros de Saul davam pela cabeça dos outros. Então a cabeça de Saul sobressaía sobre a cabeça de todo o povo de Israel. Quase 2 metros. Certo. Esse não teve coragem de ir. Então, o que me chama a atenção e o que fez de Davi um vencedor
chama-se obediência, e obediência é um princípio. É o princípio da bênção, é o princípio da autoridade, é o princípio da vitória, é o princípio que faz com que Deus cumpra na vida do obediente tudo o que o Senhor dá como promessa para quem pratica instruções que vêm da parte dele. Mas assim, ó, pensando sobre isso, né? Agora, claro, vou trazer para essa questão paternal. A gente vê assim, ó, pastor, houve uma involução na família. Não houve uma evolução, houve uma involução na família, né? Então a gente houve muitos adolescentes, as crianças, e às vezes a gente vê pais que não dá para obedecer. E aí, como é que fica essa condição hoje que a gente está vivendo de obediência diante de uma autoridade, porque os pais são uma autoridade, que não tem entendimento e de repente, por exemplo, um adolescente, um jovem, ele começa a vir à igreja, ele começa a compreender essas questões, ele entende que ele precisa obedecer, mas ao mesmo tempo ele vê que não existe entendimento com os pais. Como é que fica? Ele vai obedecer aos pais ou ele não vai obedecer aos pais? É uma questão bem complexa isto. Nós devemos obediência à autoridade, aos pais, com respeito a deveres. Mas no momento em que o ser humano tem consciência de si, consciência de pecado, consciência de necessidade de salvação, isso aconteceu comigo. Eu servia o meu pai e minha mãe sem, como é que se diz, sem ficar devendo favores. O que eu fazia era não ficar devendo favores. Se me dava uma tarefa, eu fazia mais do que ela. Mas quando eu me converti a Cristo, que eles queriam interferir na minha fé, E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. De o meu pai ficar parado no portão para mim não sair para ir para a igreja. Isso que era de noite. Isso que era em domingo. Isso que era em horário livre, que não se trabalhava. Nós morávamos numa esquina. Aí quando ele viu, quando ele ficava numa saída, eu saía pela outra. Ele resolveu ficar na esquina para cuidar das duas saídas. Aí eu saía por dentro do terreno, no pátio do vizinho, e saía na próxima quadra. E quando ele via, não me achava mais lá. Ele prometia de ir lá dentro da igreja me buscar, e nunca foi. Até hoje não. Eu pequei? Não. Eu estava buscando a salvação. A salvação. E o que eu estava fazendo pela minha salvação, pela minha vida espiritual, sem interferir no meu compromisso. A coisa se complica e perdem a bênção de Deus, é que em nome de fé, vou pegar agora pesado, tá? A mulher não cumpre a missão de esposa. Os filhos não querem mais cooperar em casa. Em nome de fé, querem estar mais dentro da igreja do que em casa. Usa como um refúgio. É um refúgio, um engano. Então, o diabo tem ensinado o povo a distorcer. Tá? Então, lá no Espírito, o relacionamento espiritual com Deus, nem meu pai, nem minha mãe conseguiram interromper. Não conseguiram me vencer no sentido de interferir, porque nos meus deveres de obediência, de servir, de estar presente, de atender compromissos, eu não falhava. Então nós temos que ver
não é usar agora o espiritualismo ou a vida espiritual para ser preguiçoso, para sair de casa, para não cumprir tarefas, para não cumprir obrigações. E em nome desse espiritualismo barato, o diabo está destruindo muitas famílias, muitos casamentos. E uma coisa interessante, a Bíblia fala sobre julgo desigual. Mas dificilmente se converte o marido e a esposa. Juntos, né? Mas se um se converte, e aí o espiritualismo, não, se ele não quer se converter, então vai ter que deixar dele ou dela. Isso é tudo falsa religiosidade, espiritualismo barato, isso aí não é princípio de Deus. Nós, como cristãos, temos que continuar cumprindo os deveres, os compromissos assumidos. E até tem mais coisa. Antes de se converter, a pessoa fez dívida, ficou devendo em muitos lugares. E acham que porque Jesus perdoou os pecados, também ele tenha perdoado as dívidas lá na loja, na madeireira. Então, cuidado com meias verdades, cuidado com cristianismo sem princípios. Porque Deus está no governo de uma vida onde tem princípios. E cuidar das três áreas, espiritual, social e material, é o melhor princípio da vida. É equilíbrio. Traz e mantém a pessoa em equilíbrio. Porque um tripé só para em pé se os três pés estiverem bem alinhados. Agora, colocando esse princípio aplicável em outras áreas também, pastor. Por exemplo, falamos sobre a questão familiar. Vamos falar sobre a questão espiritual, a nível de igreja, por exemplo. A gente vê algumas aberrações que sinceramente, né, eu não sei como é que algumas pessoas se submetem a algumas coisas. Por exemplo, eu mesmo presenciei um caso onde uma determinada igreja ela estava vendendo a meia do profeta lá. E aquilo, assim, a gente não compreende como é que as pessoas, elas não usam inteligência, né? Porque a meia do profeta, se usasse a meia do profeta, a pessoa iria por bons caminhos e tal, né? E as pessoas que se rebelavam contra isso, então Deus ia achatar elas, né? Então a gente também vê, e não só nesse caso, mas, por exemplo, em algumas atitudes, em algumas pregações, e em algumas estabelecimento de algumas regras dentro da igreja que não são bíblicas. Então, aí o cidadão está lá dentro da igreja, ele converteu lá, ele tem um coração aberto, ele realmente quer Jesus, ele quer Deus na vida dele, mas ele finda se submetendo a algumas regras e algumas coisas que nem bíblicas são às vezes, né? Ou então uma ostentação de autoridade, a pessoa tem autoridade e o Senhor mesmo diz, né? Quem tem poder se revela, o poder revela quem a pessoa é. E de repente coloca um pastor, um líder, seja lá qual religião for, lá na frente, e ele começa a se tornar um ditador, que isso é muito comum no Brasil. E aí como é que fica essa pessoa, em termos de autoridade? Enquanto a pessoa não vê que tem coisa maligna, ela não peca em obedecer. Mas a hora que ela vê que tem coisa aí sem fundamento bíblico, ela precisa buscar direção de Deus para estar debaixo de uma autoridade mais confiável, mais, como é que se diz, alguém mais sano. Mais bíblico, mais equilibrado, tá? Pelo seguinte, vamos para um lado interessante aqui. As pessoas confundem e acham que espiritualismo é poder. Não. O poder de Deus, ele se manifesta através da palavra. E a vida se torna poderosa à medida que a pessoa pratica a palavra. O poder
da gestão minha neste ministério é o exercício da palavra, que eu aplico, que sigo. Por isso que não, desde o começo, nunca demos ênfase e apoiamos conservadorismo. Hoje a gente tem uma dificuldade porque tem se levantado um farisaísmo, usando da lei. O tempo da lei passou, nós estamos na graça. E nós entramos para essa graça, fomos presenteados com essa graça pela redenção que há em Cristo Jesus, pelo preço que Jesus pagou para nós hoje pertencermos a Ele. Então, em todo o tempo e em todos os lugares, tem gente boa e tem gente não boa. Então, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: se você é inteligente, quero lhe dizer, você não será maior que o seu líder. Se você tem como líder um que só enrola a língua e não traz nenhuma instrução, o seu futuro vai ser isso aí. Eu tenho atendido pessoas de outros pastoreios que estão debaixo da autoridade de outros pastores que vêm me pedir socorro. Aí eu pergunto, você congrega onde? Eu sou. Você tem pastor? Tenho. Você não procurou o seu pastor para buscar conselho? Pastor, ele está pior que eu. E agora, queridos? Querem que eu seja hipócrita? Eu não sou. Se ele está pior que você, o que você está fazendo lá? Você está preso a quê? A uma falsa profecia? A umas falsas promessas? A uma falsa esperança? Procure um líder que esteja melhor que você. É por isso que a própria palavra fala sobre o povo bereano. O povo bereano era aquele povo que estava ali conferindo na Bíblia o que o pregador estava pregando, para ver se realmente aquilo condizia. Mas a dificuldade, eu penso, pastor, nessas igrejas que há abuso de autoridade, é que a Bíblia não é aberta. Não é ensinada. Aí não tem, o povo ele fica limitado. Porque, principalmente para aquele que se converte num tipo de igreja assim, aquilo é o que ele sabe de igreja. Ele não tem o poder comparativo. Não, mas lá, né, eu tenho mais Bíblia do que aqui. Então, fica um círculo vicioso, né? A pessoa não fica... Mas eu creio que essa palavra ela pode abrir muito a sua mente para que você veja aonde existe, se você está se sentindo assim, né? Onde existe uma igreja que pregue a Bíblia. Você precisa ver a igreja que abre a Bíblia para poder se situar, né? Porque senão você fica obedecendo uma autoridade autoritária. Exatamente. E depois se frustra, né, pastor? Aí mora o perigo. É um cego guiando outro cego. Exatamente isso aí. Mas dá tempo, né, pastor, de mudança. Você é livre, ninguém está acorrentado em lugar nenhum. Você é livre para ver o ensino que você está recebendo. E é bem simples, pastor, o parâmetro. Eu estou melhorando ou não? Tem espaço para todos os membros da família na igreja que você vai? Pense nos seus filhos. Nos seus filhos estará o seu futuro, a provisão do seu final de vida, os cuidados que você necessitará. Você constrói na educação dos filhos. E seus filhos estão se desenvolvendo sem o conhecimento de Deus, não pense que você terá o amor deles por muito tempo.
sério hoje. E a pergunta que a gente fez inicial, né? É difícil a gente obedecer à autoridade? Depende, é isso aí. Depende da autoridade que você escolheu para sua vida, né? Que foi colocado ali e que você está embaixo dela. Isso também se aplica em todas as áreas, também no seu trabalho. Se lá no seu trabalho o teu patrão te dá uma ordem para que você faça coisas que são corruptas, você também pode escolher. Exatamente. Também pode escolher, né, pastor? Se lá não é contra os seus princípios, vai manchar a sua moral, vai lhe desgastar diante dos outros, você é livre. Ou foi alguém que lhe colocou lá dentro? Não, foi escolha sua. É isso aí, gente. Então, uma semana que você pode pensar um pouco. É uma semana que a gente traz uma reflexão para você avaliar como está a sua obediência aos princípios de autoridade, mas principalmente como estão as autoridades com respeito àquilo que você entende como princípio de vida, né? É isso, pastor? É isso aí. No seu respeito e obediência estará a sua autoridade e o seu sucesso. Deus abençoe. Tchau, gente!